Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago e eu sou instrutor de vídeo digital e este é o canal Curiosidades. E hoje resolvi gravar num cenário real porque eu tirei o pano pra lavar e não botei de volta, então eu tô sem chroma aqui. E temos hoje o Art falando sobre o terceiro filme do De Volta para o Futuro, certo? Fizemos a trilogia, já gravamos o primeiro, que tá no canal, se você não assistiu, vai lá ver. Depois desse, claro, fizemos o segundo. Então vamos agora falar do terceiro. O terceiro o Rogério não gosta, mas vamos lá. Já tô aqui também com os meus convidados, o Anderson e o Rogério. Fala oi pra galera aí, gente. E aí, galera? Beleza? É isso aí. Fala, gente, ó. Rogério, você disse que esse não é o que você menos gosta, ou não gosta, né? Mas eu revendo o filme eu me diverti bastante. Eu gostei de ter visto novamente. O 3, ele é muito bom porque tem muitas piadas, né? Tem muita coisa assim, mas não é... Ele não tem tanta essa coisa de vai pro futuro, volta, pá, não sei o que, então ele fica mais centrado ali no Velho Oeste. Então, pra quem não gosta de filme de faroeste, realmente o 3 não chama muito a atenção, porque ele fica muito centrado ali no Velho Oeste, pá. Mas eu achei engraçado, cara. Eu também vi o filme esses dias aí, né? Eu confesso que não assisti ontem, né? Então acabei não fazendo anotação nenhuma. Eu vi mais pra me divertir. Mas eu já vi tantas vezes esse filme que eu posso comentar aqui mesmo sem ter visto recentemente aí. Mas eu assisti esse mês ainda. Esse mês não, mês passado, né? Que nós mudamos o mês agora 4 dias. Bom, vamos lá então. O filme De Volta para o Futuro 3 mostra o momento em que o Marty vai resgatar o Dr. Brown do Velho Oeste, porque eles acharam alguns recortes de jornal, certo? Vocês querem falar o recorte de jornal, eles viram no 3 ou no 2? No 3 ainda, né? Isso, no 3. Na verdade, foi por causa da carta, né? Sim, ele recebeu uma carta onde estava lá escrito 1º de setembro de 1885, né? Sim. E aí ele vai, ele tá vivo, não sei o que, aí ele vai até o Dr. Brown para falar, olha, eu vim do futuro, você tem que me ajudar a voltar para lá. Só que depois eles veem a lápide do Dr. Brown, quando eles vão pegar a máquina do futuro lá o DeLorean tá escondido ali numa mina de escavação, um troço assim, agora não me lembro de que mina que é. E aí, na volta, o cachorro, o Copérnico, né? Porque eles estão em 55, é o Copérnico. O Einstein é de 85. O Copérnico fica lá latindo ali na lápide, e quando o Marty vai lá buscar o cachorro, ele vê a lápide. Emmett Brown morto no dia 7 de setembro, né? 7 de setembro de 1885, pela sua amada Clara, um troço assim, Beloved Clara. E aí, ele mostra pro Dr. Brown, o Dr. Brown nem sabe que é Clara, e fica aquela coisa, você vai para lá, me resgata e voltamos para 85 e eu destruo essa máquina infernal, certo? Palavra do Dr. Brown, beleza? Alguma observação? Até aqui não. Até aqui a história é essa. Sim. Beleza. Tá. Depois disso, então, ele pega, eles compram as peças que precisam ser trocadas no DeLorean e o Marty vai para o passado. É engraçado, eu não sei se vocês notam essas coisas, eu noto bastante. Isso tem no 2 e tem no 3 também. A máquina do tempo sempre está muito perto do... Por exemplo, no 2 o Biff estava correndo atrás dele na ponte, pô, chegou muito perto, tanto que ele alcançou o cara, mas a hora que mostrou assim, toda hora o Ford estava um pouco mais distante, chegando só, né? E no caso dos índios foi a mesma coisa. Quando ele viajou no tempo, que o Dr. Brown falou, Marty, você não está pensando na 4ª dimensão. Aqueles índios não estarão lá. Né? E quando ele viaja no tempo, ele dá de cara com o quê? Com um bando de índio indo em direção dele. Então, e aí, ele chega muito perto dos índios. E quando ele dá a ré, não sei o que, ele pega uma distância muito grande e foge, e os índios estão fugindo da cavalaria, né? Você vê que tá indo. Logo depois dos índios passa a cavalaria, e aí ele esconde o DeLorean na caverna que o doutor falou, só que uma flecha atingiu o tanque de gasolina e ele ficou sem gasolina, e é aí que começa o problema. Aí que começa, digamos, a história, a narrativa do filme começa aí, quando o tanque de gasolina é atingido pela flecha, né? E eles precisam achar alguma coisa para substituir a gasolina, sendo que naquela época não tinha gasolina. Ele falou que o próprio Dr. Brown fala, o próximo posto vai ser
vai ser criado só daqui a 100 anos, né? Então não adianta nada. Beleza? Bom. Tem um fato aí, que nos outros filmes, quando acabava o plutônio, o DeLorean não funcionava, né? E aí, nas primeiras vezes que eu assisti, eu tinha a impressão de que ele só era movido a plutônio, mas não, é toda a parte elétrica do carro, né? Inclusive da viagem no tempo, mas o sistema de combustão ainda existe lá, né? Então, ou seja, ele não conseguia dar partida. Então, assim, quando eu era criança, assim, eu não entendia que nesse filme, mas ele já não resolveu o problema lá com o Mr. Fusão, agora o carro voltou a usar combustível, né? Né? E o doutor fala, né? A parte elétrica, a parte da viagem no tempo, sim, mas o motor ainda é combustão, motor normal, de um carro normal, né? Então, se não tem gasolina, o carro não anda. E o carro de verdade era um fracasso, né? Ele só ganhou conotação. Então, assim, eu acho que eles já fizeram isso, porque como a DeLorean teve aquele problema que faliu na época, acho que eles já aproveitaram para fazer toda essa parte de ficção aí, uma marca que não iria reivindicar nenhum tipo de direito, né? Falando que o carro é uma porcaria, porque você vê ainda hoje no Acelerados, que passava domingo no SBT, que o Bobinho andava com o carro, veio um DeLorean aqui pro Brasil, aqui, que é o pior tempo de volta rápida, né? O carro falhava, tudo. Então é interessante isso, porque já que vamos falar mal, vamos falar de um morto, né? Um carro que ninguém iria reivindicar os direitos. Mas sabe que eu vi num desses programas, mudando um pouquinho de assunto, eu vi nesses programas que fala de carro, para não sei o que os caras recriaram um DeLorean com um design um tanto quanto diferente, né? Mas com a mesma tecnologia, e o dono do DeLorean foi lá ver o carro e tudo mais, e eles fizeram só para brincadeira mesmo, porque eles não tinham interesse de comercializar o carro, mas eles chamaram o cara foi lá, viu todo, né? Mas com os mesmos problemas, porque como era a mesma mecânica, o design dele estava diferente, estava futurista, né? Mas a mecânica continuou deixando a desejar. Bom, Anderson, você sempre faz anotações interessantes. Fez anotação dessa vez também? Então, dessa vez eu não fiz anotações. Puta, então... eu não fiz anotações, mas posso colocar alguns detalhes interessantes que eu vi aqui no início do filme. Manda. Achei bem legal essa parte, né? Deles irem para um lugar para que o carro, né? Para que o DeLorean conseguisse ir para o passado dentro de um espaço de cinema, né? Que você um drive-in? É um drive-in. É um drive-in. E aí, claro, essa piada dos índios foi fantástica, né? Ele atravessou aquela parede, como você contou aí, depois ele se assustou com os índios, né? Chegando perto do carro e tal. E uma parte curiosa, né? Depois que ele chega no passado, dele chegando na cidade ainda sendo construída, né? Quando aquela câmera mostra ele entrando, né, naquele arco e depois mostrando a cidade sendo construída, a gente vê lá no fundo aquele museu sendo construído. A torre do relógio. E a história se passando com aquela torre, né? Sempre se passando com aquela torre. Vou falar uma coisa pra vocês. Não sei se no DVD do Rogério tá assim, porque... falando em DVD, deixa eu mostrar pra vocês. Eu já tinha esse aqui, nessa coletânea aqui, né? Ganhei mais uma. Ué? Ganhei mais uma. Um amigo meu ganhou essa coletânea, como ele não gosta do filme, ele me deu. Então eu tenho aqui. Nesse aqui eu tenho... Eu vou mostrar pra vocês aqui, né? Os 3 filmes originais, certo? Tá. E na outra coletânea... Deixa eu deixar aqui de canto aqui, depois eu guardo. Aqui no cantinho. E nessa coletânea eu também tenho os 3 filmes originais. Caramba, o teu é de Playboy, o meu é de pobre, ó. O meu é assim, ó, parece tudo camelô. Então, mas é que
Isso aqui é coletânea de coleção. Isso aqui eu comprei de um cara que era colecionador. Isso aqui o cara ganhou de um colecionador. Então, como o cara acha que estava se desfazendo da coleção, esse aqui o cara estava se desfazendo mesmo, né? O cara estava vendendo a coleção toda. E aí eu comprei. E o outro ele ganhou, né? Ganhou de um cara lá no trampo dele lá. Ele falou, cara, eu não quero mais e se você quiser, beleza. Isso aí é um negócio que eu morro e fica pra herança. Fica no testamento. Ah, não, isso aqui eu vou doar depois. Doar o cacete, isso aqui é meu. Isso aqui é meu e ninguém tasca. Ganhei. Olha, vou mostrar os DVDs que eu ganhei. A coleção do Poderoso Chefão também. Os 3 filmes do Poderoso Chefão, a coleção. Os 4 filmes do Superman. Os 4 DVDs do Superman. Tudo coleção. Eu tenho bons amigos. Eu ganho as coisas. Posso falar sobre mais um detalhe que também... Ah, não, então, o que eu ia falar a respeito do DVD, né? No meu aqui, no meu DVD, não sei se do Rogério é assim, porque os DVDs, às vezes, dependendo da empresa que faz a distribuição do DVD, eles mudam o menu. Mas o menu todo, ele, dos 3 filmes, gira em torno do relógio da torre. O menu aparece ali no relógio da torre. Então tem o relógio da torre e as opções. Então todos os 3 filmes, eles giram em torno daquela construção lá. Então acho que realmente o relógio da torre tem alguma coisa a ver com a história. Uma coisa que é legal, pelo menos no filme 1, que eu assistia no carro, né? Então, como ele tem o DTS 5.1, tem subwoofer, então dava aquele efeito de cinema. E o áudio mesmo, você vê que tinha um trabalho de áudio, né? Do áudio sair do canal esquerdo e pro direito e lá para trás. Já nos outros filmes, isso não tem. Agora, eu não sei se a qualidade do filme aqui que eu tenho, ou se é realmente o áudio que deixaram meio abacalhado lá, né? Mas eu acho que... Tem alguém que me lambendo. Eu acho que tinha um áudio muito melhor o filme 1 do que os outros. Por isso que eu até escuto em inglês, né? Porque os efeitos sonoros são muito mais claros por causa da dublagem, né? A dublagem, ela abaixa muito o som ambiente, esse tipo de coisa. Agora fala, Anderson, o que você tinha para colocar? Desculpa. Tá bom, da hora para complementar sobre aquela cena lá. Aliás, eu achei os efeitos especiais muito bons nesse filme, né, comparado com os outros. Até por causa da qualidade, né? Como a gente tinha falado, na evolução de todo o equipamento, dos recursos, das técnicas, né? Tudo muda, de fato. Vocês lembram que o Dr. Brown falou pro Fly sobre as botas que ele tinha que usar quando ele fosse pro passado? E assim, aquilo foi dado importância naquele momento, mas eu não lembro do filme de alguém ter falado alguma coisa sobre o tênis dele. Falaram, né? Falaram, porque a hora que ele chama o Buford de cachorro louco, que todo mundo dá um passo para trás assim. Ah, tá. Um pouco antes o cara fala, olha só a bota dele, Nick, o que é isso? Uma língua indígena? Não sei o quê, porque ele tava usando tênis da Nike, né? Ó. Ah lá, então, tava usando tênis da Nike, aí o cara fala, o que é isso, Nick? Que uma língua indígena, não sei o quê. Então, eles falam sim do tênis do McFly. Mas uma coisa que eu notei, né? Todos os filmes têm a cena dele acordando depois que ele desmaia e a mãe dele acordando ele. E nesse caso é a bisavó dele que tá acordando ele, que é a cara da mãe dele. Que coincidência, né? E ele sempre, né? Você é minha. Aí ele lembra. Quem é você? Ele sabe quem é. Mas ele não pode falar que você é minha bisavó, né? A mulher acabou de ter um filho, né? Tataravó, né? Tataravó é verdade, porque o bisavô dele tinha acabado de nascer, né? O bisavô era o primeiro McFly nascido na América. Isso, exatamente. E aí o chapéu que ele usa, aquele chapéu coco também, realmente é um chapéu horroroso, né? Ainda bem que arranjaram um chapéu de cowboy pra ele, de verdade. Bom,
E a homenagem que eles fizeram por causa do filme ter se passado no faroeste, o Clint Eastwood fez muitos filmes de faroeste, sabe? Sim. Eu achei fantástico, cara. Aliás, uma coisa interessante, né? Quando ele fala pro Dr. Brown, né? O Clint Eastwood nunca usou isso aqui, ele fala Clint quem? Por quê? Porque em 55 o Clint Eastwood não era famoso. Ele não tinha feito nenhum filme. Aliás, ele estava se lançando no cinema de faroeste nessa época, em 55. Então, o Dr. Brown realmente não sabia que era o Clint Eastwood, porque ele não era ninguém em 55, né? Ele estava começando a carreira dele naquele momento. Então, quando ele fala, Clint Eastwood nunca usou isso aqui, o Dr. Brown fala, Clint quem? Né? Por quê? Porque não era um cara famoso na época. Bom, vamos lá. A cena, eu tentei passar quadro a quadro, mas falei, cara, quer saber, mano? Né? Uma besteira tão grande, tantas outras pessoas já comentaram sobre esse filme na internet, já falaram desse defeito, então eu não vou... Mas realmente eu vi, dá uma piscada, né? Como eu trabalho com vídeo há muito tempo, né? Então algumas coisas que passam batido pela maioria das pessoas a gente acaba vendo. E realmente dá uma piscada ali num frame, 2 frames no máximo, do equipamento eletrônico que leva o prato, porque o cara passa o prato dele para ele mesmo, né? Uma hora ele vestido lá como o tataravô dele, e depois uma hora ele vestido como ele mesmo. E aí nessa do prato, é uma máquina, é um equipamento eletrônico que leva o prato, né? Que pega o prato e leva, depois... E aí aparece, sim, um pedacinho bem... É uma coisa mínima, um troço desse tamanho, assim, na imagem, mas aparece um pedaço da máquina ali levando, carregando o prato que eles não apagaram. Mas isso aí também é uma besteira, né? Que nem eu falei no passado, né? No outro filme. O que leva o almanac de um bife pro outro é um braço mecânico, né? Porque ele vai ter sempre a mesma velocidade e fica mais fácil na hora do pessoal dos efeitos especiais trabalhar em cima dos efeitos especiais. Você consegue efeitos especiais. Selecionar só esse pedacinho e colocar, mesmo que seja descaracterizado, pegar esse pedacinho do vídeo que parece esse detalhe? Eu acho que consigo, eu não vou prometer, então você que tá vendo aqui o Arte falar sobre, se não aparecer a imagem, porque eu não consegui na hora da edição, beleza? Tá. Mas se aparecer, beleza, porque eu consegui, tá? Você viu que a hora que ele chama o Buford de cachorro louco, que o Buford começa a tirar, fala, dança, baixinho, dança, ele começa a dançar mesmo, ele faz uns passos de moonwalker, aí... Michael Jackson presente aí. Ele fez umas passos de moonwalker, pulou, aí cai aquele negócio de cuspe, porque o que acontece? Naquela época, os caras mascavam muito fumo, né? E o fumo, não sei se você sabe ou não, eu posso falar, porque, né, eu tenho aqui o meu defumador aqui do quarto, né? Isso aqui é um defumador, né? Porque faz uma fumaça desgraçada. E a gente saliva muito, né? Com isso, com o fumo em si, né? Porque o fumo também, eu vou mostrar de costas para não fazer marca do fumo, né? Mas a gente saliva muito. Aí o que acontece? Eu também, eu pego um copo aqui, um copo de plástico, cuspo e jogo o copo fora. Porque a gente saliva muito e aquela saliva não é boa, né? Ela fica... E os caras também, mascando o fumo, cuspiam naquela coisa. Então aquilo era próprio pro cara mascando o fumo, cuspir. Porque aquilo lá, e aquilo é nojento pra cacete, né? Enfim. E aí é saliva com fumo, tá ligado? É um troço horroroso. E aí quando cai em cima do Buford, o Buford fica mais bravo ainda. Né? E é engraçado porque no filme original, mais pra frente, tem lá a hora que o cara fala, vem aqui, atira com coach, não sei o que lá, né? E ele atira. E aí ele erra o tiro, e depois ele acerta todas. Aí o cara pergunta, garoto, onde você aprendeu a atirar assim? No filme ele falou numa festa, num parque, um troço assim. No original, no áudio original, ele fala no 7-Eleven. Porque em 85, o 7-Eleven tinha esses joguinhos de arcade, né? Onde você atirava com as coisas aqui. Aí ele fala no 7-Eleven. Mas não faz muito sentido para os caras lá, né? E como eu acho que o 7-Eleven não tem mais aqui no Brasil, não sei se faliu também ou não, aí eles tiraram, né? Eles mudaram a dublagem, porque no original ele fala, garoto, onde você aprendeu a tirar assim? No 7-Eleven. Mas não tem mais 7-Eleven. Eu, pelo menos, não vejo mais. Eu lembro que ele comentou que ia aprender num parque de diversões. Porque no dublado, eles colocaram no parque de diversões, mas no original é no 7-Eleven. Agora eu não sei se tem algum problema falar 7-Eleven, porque eu nunca mais vi essa marca. O Rogério que manja das marcas que faliram, Rogério, 7-Eleven faliu, Rogério? Olha,
Até pouco tempo atrás eu estava vendo eles como loja de conveniência de posto de gasolina, aí em São Paulo, no Jardim. Faz tempo que eu não vejo o Anderson, você que gosta de andar por São Paulo, né, essa cidade horrorosa, tem um problema com a cidade. Enfim, você que gosta de andar por São Paulo, aí, que atende cliente em vários lugares, já trombou uma 7-Eleven em algum posto de gasolina? Olha, eu já ouvi falar da 7-Eleven, mas eu nunca entrei numa e nunca vi. Cara, eu já entrei numa Sinceramente. há muitos anos atrás. É uma loja de conveniência normal. Uma loja normal que tinha lá meia dúzia de fliperama, mas era troço muito americanizado, saca? Na época, o brasileiro não estava tão acostumado com essa coisa toda americanizada naquela época, e acho que o 7-Eleven veio para cá numa época errada. Se fosse hoje, acho que teria feito mais sucesso, né? Porque o McDonald's tá aí, né? Mas o Jack in the Box fechou. Vocês nem lembram do Jack in the Box? Não trouxe tão... Nunca vi. Tá vendo? Nunca vi na minha vida. Eu que sou só 3 anos mais velho que vocês, do Anderson só 1 ano só, do Rogério eu sou 2 anos mais velho, então somando os dois a 3. Eu lembro do Jack in the Box, tinham ali na Bandeirantes, ali com a Maracatins, né? Hoje é uma loja de sei lá do que. Mas na época era um Jack in the Box, que era concorrente do McDonald's na época. As pessoas, você, se estiver vendo o filme e tiver mais de 45 anos, você vai lembrar do Jack in the Box, certo? Que era uma loja estilo McDonald's também, que não vingou. Rogério, por que você não gosta muito do filme do De Volta para o Futuro 3, cara? Cara, eu não sei, eu acho que já é uma forçação de barra. Eu não gostei daquele negócio do faroeste, sabe? Ele fica muito romantismo, em vez de ficar na ficção. Pra mim, acho que o que eu gosto mais é da ficção do que aquele lado romântico lá. Então ele perdeu um pouco da essência pra mim aí. É porque no 2, o Dr. Brown fala que vai estudar, vai deixar de pesquisar no tempo e vai pesquisar sobre outros mistérios da humanidade, que são as mulheres. Você mesmo por isso que ele se fudeu e acabou a trilogia. Mas aí ele acabou de passar. Mas aí ele conhece a tal da Clara, né? Então, se o Marty não vai buscar, se o doutor não viaja para o futuro, para o passado, a Ravina ia chamar Ravina Clayton, porque o nome da professora é Clara Clayton. No começo do filme mostra ali que chama Ravina Clayton. Por quê? Porque ela cai do precipício junto com o cavalo. Beleza. O doutor foi para o passado, conheceu a Clara não morreu na Ravina, porque eles ficaram juntos. Ele foi buscar a professora na estação de trem, né, que o prefeito tinha falado para ele fazer isso. Aí ela não morreu. E aí, com o Martin indo para o passado, quem morreu foi o Clint Eastwood. Que aí depois você passa, no final do filme, mostrar Ravina e Eastwood, né? Então, eles mudam muito o presente, né? Tem muita mudança do passado para o presente, assim, que, com coisas bestas, né? Com pequenas ações aqui que muda lá na frente e aí muda todo o futuro. Até na tradução ele fala de desfiladeiro. Não é Ravina, é desfiladeiro. Isso, tá. Então, aqui tá escrito Ravina, né? Na placa tá Ravina, né? Ravina Clayton, Ravina. Enfim, eu assisti o dublado, mas como faz tempo que eu assisti, eu lembro mais da imagem do que do áudio, né? E a imagem tá escrito lá, Ravina Clayton, Ravina Eastwood, né? Agora não sei se é Ravina desfiladeiro, deve ser, né? Porque... Não, com certeza é. Com certeza é, pela tradução direta. Deve ser. Sobre o filme não ter muitas cenas voltadas para a ficção científica, eu entendo que o fato deles terem ido para o passado e de não terem muitos recursos, então para mim era natural a história se passar mais baseada em relacionamento, em coisas da época, do que propriamente, né, com tecnologia, justamente por causa disso, né? Mas foi curioso, o que me deixou curioso foi no final do filme, tá? Eu vou adiantar um pouquinho, mas aí depois a gente volta aí para os outros fatos. Foi de o McFly ter voltado para o futuro, tá? O DeLorean ter sido estraçalhado, né, por aquele trem no final. E aí, depois que ele foi buscar a namorada dele que estava dormindo, né, no final do segundo filme, né, naquela área lá em frente à casa dela,
o Dr. Brown chega com aquele trem futurista que viaja no tempo. Aí como que ele conseguiu todos esses recursos naquela época para fazer isso, né? Mas o cara é um cientista, né? E você vê que passou-se alguns anos, porque ele já estava com 2 filhos, e 2 filhos não tão pequenos assim. 2 filhos, arrisco dizer aí, seus 12 e 8 anos, mais ou menos. Que né, não fala a idade das crianças, mas você imagina Júlio e o Verne. Isso, o Júlio e o Verne. Que inclusive foi o que aproximou os dois, né? O Júlio Verne. Porque o Dr. Brown gostava muito de Júlio Verne, a Clara Clayton também, elas acabaram se aproximando por conta do Júlio Verne. E acho que depois que ela viu o skate voador e o carro indo para o futuro, aí sim que ela entendeu que realmente o professor estava falando a verdade, né? Porque quando ele foi lá se despedir dela e falou que ele era do futuro, não sei o que, a Clara falou, você podia falar que não gostava mais de mim, você podia ser um honesto, não sei, deu-lhe um belo de um tabefe e foi chorar na cama. Aquele tapa, cara, eu senti aquele tapa. Deu um belo de um tabefe na cara do sujeito, cara, eu não sei. Eu não lembro a última vez que eu tomei um tapa. Acho que nunca nenhuma mulher bateu em mim, assim, de dar tapa na cara, assim. Eu já levei chute em lugares inapropriados, mas tapa na cara nunca. Acho que a minha dor foi maior. Foi maior. Bom, então, de fato, é um dos furos que a gente encontra nesse filme, que tem vários buracos na história, de onde surgiu todos. Porque se antes ele não tinha os recursos para fazer o DeLorean viajar no tempo, como é que de repente ele faz um trem todo cheio, né? Uma funilaria toda futurista, né? Então, quer dizer, ele pegou um trem, viajou para o futuro, fez as modificações, depois foi para. Porque acho que foi isso que deu a entender. Ele fez um trem, aí foi para o futuro, fez as modificações, tanto que o trem sai voando no final do filme, né? O trem voa também. E aí depois o trem volta e fala, é movido a vapor. Movido a vapor, beleza, trocou a gasolina pelo vapor, mas o negócio ainda usa o Doutor Fusão, ainda tem que ter o Doutor Fusão, tem que ter a reação de 1.21 gigawatts de potência para poder viajar no tempo, né? Tem que ter todas essas coisas. Mas ele falou que o cientista nunca para, né? O cientista nunca para, ele está sempre ali inventando coisas e fazendo coisas diferentes. Mas o fato de ser no Velho Oeste mostra também a versatilidade do Dr. Brown e do Marty de poder viajar no tempo para qualquer época, né? O Dr. Brown acabou virando ferreiro, cara. Ferrava ferradura de cavalo, né? Tinha ali uma pequena oficina ali na cidade, né? E o Marty inventou o Moonwalker. O Marty é o precursor do Moonwalker. Ele fez lá. Eu vi uma vez um vídeo na internet que aqueles 3 senhores que estavam ali sentados ali na mesa ali, até que na hora que o Buford chama o Marty para duelar, aqueles 3 senhores falam, vai lá, garoto, que eu apostei em você, eu apostei contra você, e os caras ali, aqueles 3 senhores ali na mesa, acho que vocês lembram, né? Eles eram caras que faziam filme de Velho Oeste há muitos anos atrás, eles já eram atores de faroeste, né? Já faziam filmes voltados para aquele tema, e aí chamaram esses caras para fazer essa ponta aí, que eu achei bem legal. E a respeito do Clint Eastwood, né? Porque ele não aparece no filme, mas usa o nome do Clint Eastwood. Pediram autorização para ele, e ele falou sim, pode usar, vai ser excelente. É uma espécie de homenagem, porque em 85 o Clint Eastwood ainda estava ativo no cinema. Ainda era um cara, né, que fazia muitos filmes. Ele parou, sei lá, no finalzinho da década de 90, começo de 2000, que ele começou só a dirigir os filmes, mas não atuava mais. Aí foram falar com ele e ele falou, não, pode usar, vai ser uma honra, né? Meu nome no filme, foi uma espécie de homenagem que eles fizeram, e ele autorizou. Tanto que ele foi dar uma entrevista nesses talk shows, tipo, que tem lá muito, né, talk show. E quando o cara perguntou, eu falei assim, não, pediram pra mim, eu autorizei, fiquei super feliz, pá. Então quer dizer que ele tava, né, não foi uma coisa assim, vamos fazer e vamos ver o que dá, não. Porque no primeiro eles usaram o nome do Ronald Reagan, Jerry Lewis, e os outros caras lá, sem pedir permissão pra ninguém. Não, vamos falar e, né? E no Clint Eastwood eles tiveram que ir lá pedir pra ele. Não é que tiveram, né? Eles acharam melhor pedir, porque era um cara que poderia dar problema, né? Como eles tiveram problema com o pai do McFly lá no primeiro filme, eles falaram, vamos evitar problema com o Clint Eastwood aqui, porque
Já tiveram tido problema com o cara lá, né? Que o cara não quis participar, usaram outro ator, meteram uma prótese no cara, usaram cenas do cara do filme passado, deu problema. Então, para não dar problema, vamos pedir autorização. Achei bem interessante isso aí. Não, talvez já tenham mudado algo na legislação de lá em relação a direitos autorais, de você usar, né, nomes, imagens. Eu entendo que foi sim relacionado ao cuidado que eles não tiveram no segundo filme. Mas não custa perguntar, né? Não custa. Né? É isso. Tô lembrando de uma parte que eles estavam inaugurando o relógio, né? O funcionamento do relógio. Sim. Do museu, é isso? Museu. Eles disseram lá que é o prédio da justiça, mas é um museu, biblioteca, enfim, é qualquer coisa. Tá bom. E aí, olha só, eu tô lembrado de teve uma hora que o Tenen, não é? Que era o personagem lá do vilão. Uhum. Ele chega no local e aí ele tá querendo entrar com armas. E aí chega o xerife com a espingarda lá, né? Obrigando ele e os comparsas dele a deixarem as armas na entrada. Sim. Só que tem um outro momento do filme que aparece o xerife, mas não é a mesma pessoa. Vocês repararam nisso? Reparei. Não é o mesmo ator. Não é o mesmo ator. Não é o mesmo ator. Mas eles explicam isso no filme. É explicado. Tá. Que o xerife, no momento em que eles prendem o Tunney lá com o outro xerife, né? É porque o xerife mesmo, o Strickland, que é antepassado do diretor da escola, né? O Strickland. Então o diretor, o xerife Strickland, ele viajou para o enforcamento de um sujeito lá, quer dizer, prenderam um cara e iam enforcar o cara. Então ele viajou porque iam enforcar aquele cara. Então ele não tá na cidade por causa disso. Mas o auxiliar dele que é o auxiliar dele que prende o Tenney. Entendi. Tá certo. Fala. Tá. O que mais que aconteceu na festa? Complementa. Eu sei que o Marty McFly inventou o frisbee também, né? O frisbee, pois é, mas estava escrito lá no prato, né? Frisbee. Porque devia ser a marca da empresa que fazia a torta, né? Então o cara fazia a torta, a empresa chamava frisbee, e aí o McFly inventou uma utilização para o prato do frisbee, né? Jogou o frisbee na mão do Tunney, que atirou para cima, pegou o chapéu do doutor. Muito bom. Se foi uma homenagem, né, ao criador do frisbee, alguém com certeza fez isso muito antes do McFly. Alguém com certeza fez, cara. Certeza, ele deve ter doído pra caramba, né? Se bater na cabeça de alguém. Teve uma hora, né, que o Tenney encontra, né, o McFly. Uhum. E aí eles marcam de fazer um duelo. A ideia era o pôr do sol, mas aí vieram com o papo de eu prefiro nesse horário porque eu gosto de tomar o café da manhã antes, eu prefiro nesse horário porque eu prefiro tomar participar do duelo depois do café da manhã. O cara fala assim, eu mato antes do café, e o outro fala, eu mato depois do café. Achei ótimo. Mas o que é interessante é assim, o quanto eles davam importância para as questões do horário, de você ter o compromisso, né, mesmo numa situação como é que a gente diz? Uma situação de vida ou morte, né? Porque um ia matar o outro. Exato. Mesmo numa situação de você ter o horário certo para você ir lá participar do duelo. E aí as pessoas já se programavam para estar lá presentes para ver o que ia acontecer. Tava todo mundo lá na rua. Mas se bem que, né, naquela época, né, no que deu a entender ali, não tinha muita coisa para se fazer na cidade, né? Então, quando tinha um duelo, era um acontecimento que todo mundo ia assistir, né? Todo mundo esperando, inclusive, que o Buford perdesse, né? Porque quando o Buford quando o McFly cai com o tiro, ninguém aplaude o Buford, né? Fica todo mundo ali meio triste, né? Porque o Buford acaba tirando primeiro, mas o McFly, com a ideia que ele viu no filme 2, do Clint Eastwood usar uma chapa de ferro como colete à prova de balas, a hora que ele cai no celeiro, ele bota aquela chapa do fogão. De ferro, do fogão, exatamente. Tinha um fogão de ferro ali, caiu a boca do forno ali, ele botou ali, e foi com isso que ele ganhou a briga, dando com chapa de ferro na cara do sujeito.
Mas então, falando ainda daquela festa, né, da inauguração do relógio, o Tannen conversando com o pessoal do grupo dele, e aí o cara falando pra ele, era o dia 5 aquele dia, né, que foi inaugurado o relógio, e aí dia 7 que aconteceu o assassinato do Dr. Brown. Sim. E aí, justamente não coincidindo com as atividades, os compromissos, né, da equipe do Tannen, que um dia eles iam assaltar uma diligência e no outro dia eles iam fazer alguma outra coisa. Eles iam assaltar um banco, uma diligência, quer dizer, eles tinham tudo agendado certinho. Pô, achei ótimo, que isso foi o precursor do Google Agenda, foi isso? Talvez. Olha. Talvez. Pô, meu, fantástico, cara. Foi impressionante. Ô, Anderson, você não tem nenhum parente lá em Rio Valley, não? Talvez. Seu sobrenome não é Tannen, não? Anderson Tannen? Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Tá, pra quem não tá entendendo a piada interna aqui do Arte, é o seguinte, tudo que a gente combina com o Anderson fala assim, eu vou ter que marcar na agenda, eu vou ter que ver a minha agenda. Então, essa história da agenda aí é uma piada interna nossa aqui, mas enfim, só pra explicar pra quem tá assistindo, né? Porque quem tá assistindo, de repente não tá entendendo porque a gente tá dando risada, né? É porque tudo que a gente fala com o outro, vou marcar tal dia, não, eu vou ver na agenda, ou então vou marcar na agenda, é sempre assim, né, cara? Mas eu até... né? Cara, eu mandei um áudio no grupo do Arte lá no Telegram, né? Que é um grupo fechado, né? E que eu admiro quem usa agenda. Porque, cara, eu usei agenda uma vez na vida. Eu nunca tive esse hábito de catar agenda. Eu nem tenho agenda, pra falar a verdade. Eu usei uma vez na vida quando a minha ex-mulher resolveu me ensinar a usar agenda, que ela também achava um absurdo eu não usar agenda. Eu falei, cara, mas eu não preciso... daquilo que eu lembro, eu faço. O que eu não lembro, eu não faço. Porque se eu não lembro, eu não combinei. Então... Mas ela me ensinou a usar a agenda. Eu usei uma vez só durante um ano, depois nunca mais usei de novo. É falta de hábito, né? Eu nunca tive esse hábito de parar, marcar na agenda, compromisso. Mesmo porque, né? Até falei no áudio. Morando em São Paulo, não dá pra você garantir que você vai chegar no lugar em tal horário por causa do trânsito, por causa da correria, por causa de uma série de outras coisas. Então, eu admiro muito quem usa a agenda e consegue cumprir os horários da agenda. Eu acho isso fantástico. Mas vamos lá, voltando ao filme então. Aquela banda que tá tocando na festa é uma banda de rock and roll de verdade. Agora esqueci o nome da banda, não vou lembrar. E eles fizeram aquela música especificamente pro filme. Aquela... Sabe aquela musiquinha? Então, essa música eles fizeram para o filme. Né, quando eles foram convidados a participar do filme, eles compuseram essa musiquinha para tocar durante a festa e eles fizeram exclusivamente para o filme, tanto que nunca mais tocaram só naquele momento. E durante a festa escutamos músicas que a gente já escutou em outros filmes, que são muito famosas, conhecidas, né, pelas melodias, né? Ah, sim, mas aí... Várias delas, né? Inclusive para dançar esse tipo de música, né? Para se movimentar com esse tipo de dança, né? Sim, porque na verdade o que acontece? Naquela época não tinha muita diversidade de música, né? Como tem hoje. Né? Hoje existem inúmeros estilos musicais e eu não vou nem ficar aqui citando o estilo musical porque a gente aqui já discutiu sobre o estilo musical aqui, e tudo bem que a gente leva tudo no bom humor, mas a gente aqui já falou de certos estilos musicais, e tanto eu como o Rogério, a gente compactua com algumas opiniões, né, a respeito de música brasileira, né, Rogério? Pouco, né? E então a gente, não vou nem lembrar dos ritmos, mas naquela época não tinha tanta diversidade, né? Ou era country ou não era nada, não tinha, né, acesso a tantos ritmos. Então era aquela coisa country mesmo, e aí todo mundo dançava meio que igual, porque não tem como dançar diferente, aquilo é pular. Né? Mais do estilo, vai mais pela linha do folk, né? Que é folclórico, né? Música regional, regionalizada. Também, pode ser folk, country, enfim, eu não gosto de nenhum deles. Então, pode ser qualquer ritmo.
Uma vez eu tava vendo um cara falando sobre música aqui no Brasil, e ele falou que a música sertaneja aqui, depois que sofreu a influência do country, caiu assim, a qualidade de forma vertiginosa, né? Mas tudo bem, né? O assunto aqui não é música, aliás, se você está querendo saber a nossa opinião sobre música, tem um vídeo aqui no canal, tá? A Arte fala sobre lista brasileira, um troço assim, eu não me lembro agora exatamente do vídeo, mas que a gente fala sobre coisas que os brasileiros, na teoria, todos eles gostam, mas a gente, né, nem todo mundo gosta da mesma coisa. Então assista aqui, consegue deixar? Então a gente, né, comentou sobre música também, a gente deixa a nossa opinião ali. Então, se você ficar curioso, tiver curioso para saber o que a gente pensa sobre algumas outras coisas que na teoria todo brasileiro gosta, procura aqui no canal, tem um vídeo que fala sobre isso. Bom, voltando de Volta para o Futuro 3. Uma pergunta que ainda não me responderam. Se não havia recursos para que o trem chegasse a 88 milhas por hora, de onde o Doc Brown arranjou material para fazer aquelas 3 toras coloridas, a verde, a amarela e a vermelha, que impulsionariam o carro a 88 milhas por hora? Com Harry Potter, cara. Que mais? Eu que não parece mágica, cara. Você joga lá no fogo e o negócio explode de um jeito. Não, se eu não me engano, ele falou alguma coisa de enxofre, que enxofre é o princípio da pólvora, né? Então, só se for. Porque, cara, assim, inexplicavelmente ele inventa 3 toras, né, coloridas inclusive, e elas impulsionam o trem a 88 milhas por hora. Eu falei, caramba, mas isso né? Então, ele justificou que usava esse material para fazer as forjas do negócio dele. Que ele tinha lá tá. Pode ser. Pode ser, não sei também. Que ele comentou, tá, para aumentar a temperatura, para conseguir derreter um certo metal. O cara fez uma engenhoca gigantesca para fazer uma geladeira para produzir um cubo de gelo. Uma puta de uma engrenagem, mas aqui começou a apitar, quando mexe a válvula ele cai 1 cubo de gelo para tomar chá gelado. Pelo amor de Deus. Eu tô lembrando, então, a hora que você comentou sobre isso da questão do gelo, eu acho que eu devo ter dado uma piscada ou eu cochilei nesse momento, porque eu não lembro. Mas eu lembro que no filme tem essa do gelo. Tem um filme que fala sobre, baseado em fatos reais, que mostra, pra gente tá falando do tamanho do equipamento, né? Porque depois as coisas vão se desenvolvendo e ficam menores, né? De um filme que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, de um cientista que criou uma forma de decodificar mensagens que eram mandadas, né, pelos nazistas, né, entre eles. Eu não estou lembrado o nome do filme, que era um filme fantástico, inclusive. E aí tem uma engenhoca que ele cria para poder fazer essa decodificação. E aí fica lembrando, né, de épocas passadas as coisas eram grandes, enormes, gigantes. É só você pegar o seriado do Batman. Sabe aquele seriado do Batman? Que todo mundo tira o sarro, porque na hora da briga aparece escrito na tela Soul, Poff, Sock. Fantástica essa série. Então, o computador é uma puta engenhoca gigantesca com um monte de coisa ali, e sai um filamento de fita assim, que ele lê, né? Tipo, não tem nem monitor o negócio, né? A resposta sai num filamento de papel, assim, eu tô achando aquilo lá é uma máquina de mensagens de biscoito da sorte. Pode ser, porque o papel é da mesma grossura. É muito parecido, é muito pequeno, meu Deus do céu. Que coisa. Mas valeu a tentativa, né? É um computador, deixa de ser. Sim, é um computador. Cara, o filme De Volta para o Futuro, ele fez várias referências de coisas que a gente hoje em dia tem, que a gente comentou isso no vídeo passado, né? No vídeo 2. Mas o 3 também mostra que ainda assim eles tinham ainda a vontade de ter toda a tecnologia, porque vamos combinar que chegou no Velho Oeste e não tinha nada, né? Não tinha absolutamente nada de tecnologia, o Dr. Brown que foi inventando tudo. Mas enfim, é isso aí. Exatamente. Rogério, você ficou muito quieto agora nessa parte aqui da conversa, porque você não...
Não gostou desse pedaço do filme? Não? Fala aí. Não, eu acho o filme todo que não é muito legal. Ele não conseguiu me cativar que nem os outros, não. Eu acho que, assim, aquela parte tecnológica, né, que ele realmente que ele coloca vodka para fazer o carro funcionar, aquilo lá eu achei interessante, que era o recurso que ele tinha na época, né? Que é mais ou menos o que acontece hoje, né? Quando a gente precisa de alguma solução, né? As máquinas são grandiosas e com o tempo evolui até a ideia mesmo e acaba diminuindo as máquinas. Mas eu não gostei do contexto de faroeste e daquela parte romântica, mas aconselho quem viu esse vídeo primeiro, depois de ver o vídeo, assistir o filme. Tem na Amazon, tá? Então quem tiver aí a conta da Amazon, assista aí os 3 filmes, tá? Os 3 do Volta pro Futuro da Amazon, que é muito legal, tá? Vale muito a pena ver. É um filme de 85, o outro de 89, e o terceiro que eu procurei o ano não achei, mas deve ser alguma coisa dos anos 90, alguma coisa. Eu tô com ele na mão aqui, deixa eu ver. Vê aí o ano aí, Rogério, que eu peguei aqui, mas o meu, como é coletâneo, não tem todas as informações aqui atrás da capa. Ou se tem, eu não tô localizando aqui. 90. De 90, né? Então é isso mesmo. Então, 85, 89 e 90. Assista os filmes, tá? Que são muito bons, né? Se você, então você compra um box de colecionador, tá? Que nem aconteceu comigo, ó. Um box de colecionador, tá? E você já tem nem onde rodar mais isso, Thiago. Hein? O povo não tem nem onde rodar mais isso. DVD já é coisa do passado. É verdade, né, cara? Você vai os notebooks hoje em dia nem vem mais com leitor de DVD. Você compra um notebook, não tem mais leitor de DVD, agora é externo, tem que ser. Na verdade, agora virou frisbee, né? Agora dá pra gente brincar de frisbee. Eu acho uma sacanagem isso aí. Eu acho uma sacanagem o DVD ter acabado dessa forma, porque na verdade era uma mídia assim, confiável, né? Não podia esquentar, não podia molhar, não podia nada, mas era uma mídia confiável, dava pra, né? Tanto que assim, confio tanto que, quantos eu tenho aqui, né? Tem um monte. Então eu acho que foi uma sacanagem o DVD ter acabado dessa forma, assim, então, né? Mesmo porque nem tudo que a gente coloca na nuvem, tá? Eu já tive problemas com nuvem, eu pago o espaço do Google, né? Porque o Google Drive ele tem 15 gigas. Eu comprei 200 gigas naquela merda. Pago R$100 por ano para ter 200 gigas. Não achei caro, R$100 por ano para ter 200, legal. Mas coloquei filme lá, que o próprio Google deu problema de direitos autorais. O efeito borboleta que eu botei lá, que a gente falou do efeito borboleta aqui no canal, o efeito borboleta que eu botei lá, o Google reclamou. Tive que tirar. Acho que o único vídeo que tem lá naquela nossa pasta lá no Google Drive é Carrie a Estranha. Aliás, a gente poderia falar sobre Carrie a Estranha, né? O vídeo tá lá ainda. Você sabe que o YouTube, no começo tinha alguns vídeos lá, e o canal estava começando a fazer alguma coisa, eles colocaram direito autoral, eles ficavam mandando e-mail, tudo. Comecei a tirar os vídeos do ar, deletar vídeo, até deixei quase nada lá. E teve uma época que tinha uns 5 mil inscritos, baixou para 200. O meu cunhado também perdeu um inscrito, ele tava com 2.000 e poucos inscritos, caiu também para 800 alguma coisa. Eu não sei o que aconteceu. O próprio YouTube acaba cancelando a inscrição. Se o cara fica muito tempo sem entrar no canal, o YouTube cancela a inscrição. Aliás, falando em inscritos, bem lembrado, 302. Vamos fazer uma live aqui no canal de 100 inscritos, 100 novos inscritos. Cada 100 novos inscritos tem uma live no canal, todo mundo sabe disso. Vamos fazer uma live, porque cheguei nos 302. Então vamos fazer uma live aqui, vamos ter uma live aqui no canal. E ainda tem que combinar o dia, a hora e resolver o problema de memória do meu computador, né? Porque ele vai puxar a memória e aí o computador vai reiniciar no meio da live. Isso não pode acontecer. Eu vou resolver o problema de memória aqui primeiro, depois a gente vai fazer a nossa live aqui de 300 inscritos, hein, gente? Gente, chegamos nos 300, muito bem, é isso aí. Eu fico feliz com as pequenas conquistas, porque se você não souber comemorar as pequenas conquistas, você não vai dar valor para as grandes conquistas. Então, cada conquista deve ser comemorada, mesmo essas pequenas conquistas. E eu sou dessa opinião.
É isso aí. Bom, eu fico empolgado, cara. Eu chego, sabe, vai, né? É claro, tem que valorizar, tá? Aliás, eu trabalho muito isso com os meus clientes. Tá? Sim, cada tem mudança, cada conquista tem o seu valor. É isso. Sim, grande, pequena, não importa. É uma conquista. Exato. Cada conquista, ela vale a pena, não importa se ela é grande, se ela é pequena. Aí o cara chegou... Não, a minha filha faz os vídeos dela, ela tem não sei quantos anos, acho que 8, não sei o quê, tem 400 e poucos inscritos. Eu pensei, cara, bom pra ela. Até falei pro cara, se ela tem essa coisa comunicativa, de gostar de fazer vídeo, não sei o quê, investe nisso. Bota ela num curso, porque às vezes pai e mãe não percebem que, né, totalmente mudando de assunto, né, já falamos de filhos aqui nesse canal, mas vou falar de novo, às vezes pai e mãe não percebem a própria aptidão que o filho tem. Às vezes o cara é comunicativo, brincalhão, não sei o que, o cara fala, vai lá, faz administração. Cara, você matou aquela coisa da criança, que ela tinha com ela. Então perceba aquilo que ele tem e invista naquilo. A Yasmin, por exemplo, adora desenhar. A mãe dela já mandou, ela já falou que ela vai trabalhar na empresa do avô com administração. Já falei pra ela, filha, faz um curso de desenho por fora. Já tá com 15 anos já, né? Tipo, na teoria tem que saber andar de ônibus sozinha. Faça um curso de desenho, entendeu? Vai aprender a desenhar legal. E ela faz uns desenhos até que, né? Tudo meio anime, né? Ela gosta dessa coisa de anime, então ela faz aquelas puta olho do tamanho da cara, tá ligado? Porque o anime, ele não tem rosto, ele só tem olho, né? Você tem a cabeça e o olho, isso é o anime. Mas ela faz, e até que não é ruim. Falei, cara, investe nisso, né? Você não fez curso de desenho, mano? Você fez curso de desenho, mano? Então. Faz um tempo até que eu não desenho, mas é uma coisa que eu retomaria, viu, em algum momento. Então, é legal, entendeu? Você explorar essas coisas, né? Porque a gente, às vezes, fica pensando muito no futuro, cara. O cara ainda é um adolescente, ainda é um pré-adolescente, né? Ele não tá pensando em futuro. Tá pensando em outras coisas, né? Então, vamos, né, planejar o futuro quando o cara tiver cabeça para pensar em futuro, porque você planejar a vida do seu filho não dá certo, né? Não dá certo, ele não vai fazer o que você quer. Ele não vai fazer o que você quer. Ele vai fazer aquilo que ele... Não faz sentido, né? Hoje não faz sentido. Mas tem gente que ainda faz, ó. Vai por mim, que eu conheço gente que faz. Cada um com seus problemas, sabe? Eu conheço nego que quer programar a vida do filho. Não conseguiu programar a própria vida, quer programar a vida dos outros. Bom, beleza. Gente, você bebeu água aí, lembrei que eu tenho outra garrafa de suco aqui. Eu sempre tenho duas, né? Porque eu bebo muito suco, eu gosto muito de suco. Eu sempre tenho duas, porque quando uma acaba, a outra tá... Para finalizar, então, certo? Para a gente deixar redondinho esse De Volta para o Futuro 3, porque o 3 realmente não tem muita coisa para falar. Porque, que nem o Rogério falou, fica naquela história do Velho Oeste, do romance do Doutor com a Clara, né? Do problema que eles têm em fazer o DeLorean funcionar, da briga que ele tem, que o Marty tem com o Buford Tunney, que não é também, né? Eu gostei muito, porque ele derrotou o Buford de uma forma, né, assim, não teve sangue derramado. Você pode ver, nesses filmes tem muita arma, mas nunca derramaram nenhum sangue, nunca tiraram em ninguém. Tirando esse último, que pegou na chapa de ferro, não pegou no Marty. Nunca tiraram em ninguém. Nesse filme embora mostre armas de vez em quando no filme, né? No 2 tem lá o 38 e aí no último tem o Buford Tunney atirando no Marty. Mas por isso que esses filmes têm classificação livre. Porque não é uma violência gratuita, não é um troço, sabe, absurdamente violento, não derrama sangue. O Marty McFly deu com uma chapa de ferro na cara do Tunney, não saiu uma gota de sangue. Não tem sangue desse filme, é muito bom. E aí a hora que ele quebra a lápide, né, que ele dá um soco no Tunney, que o Tunney quebra a lápide, aí quer dizer que os dois vão sair vivos, o Marty e o Doutor. E... sim, tem uma hora que aparece na lápide, né? Sai o nome Emmett Brown e aparece Clint Eastwood, né? Como quem disse, quem morreu foi o Marty mesmo. Então eles ficam preocupados. E esse Tunney também cai no esterco, né? Também cai ali no... comentar sobre isso. Cai no esterco ali, aí ele levanta assim, cospe, eu odeio estrume, um troço assim. Enfim, é muito... E é o negócio da família Jones, né? Porque você vê que em 55 era The Jones,
E em 1885 era a Jones, mas ainda era da família. A família Jones mexe com o esterco há 100 anos já, cara. A vida deles é uma bosta. A vida deles é uma bosta e eles ganham dinheiro com isso, viu? Bom, mais um comentário aí, vamos fazer as considerações finais já. Bora? Considerações finais então, Anderson. Alguma consideração final aí pra galera que acompanhou a gente hoje? Sim. Apesar de a gente ter deixado aqui, claro que os 2 primeiros filmes são melhores, quando eu começo a assistir uma trilogia ou que tenham mais filmes, eu gosto de ver tudo, porque, já que começou, então termina. E assim, apesar de não ter, tá, os detalhes que o Rogério colocou aí, né, futuristas, da questão da viagem do tempo e tal, é um filme que entretém, é divertido e vale a pena assistir. Ou pelo menos assistir para você completar a trilogia, para entender toda a história. Tá? Então, recomendo a trilogia, assistam, façam com que seus filhos também possam vê-los, porque eles vão se divertir muito também com a história. E o fato de não ter sangue faz com que, né, você possa colocar, deixá-los assistir sem problema algum. É isso, eu recomendo. Vai lá, Rogério. A Helena chega na parte que o cara puxa o revólver lá. Eu até brinco aqui quando passa aqui na televisão, eu falo assim, olha lá o revólver, aí ela, ai. Mas assim, não é nada diferente. É um filme bacana porque a questão de valores ali, não é um filme atual, não tem aquele preconceito, aquele negócio que a gente modernismo, né, que a gente tem que aceitar tudo que as pessoas como eram. Era o que a gente estava fazendo aqui antes de começar a gravar mesmo, né? E então acho que os velhos tempos, a nossa época para trás, foi muito bacana, a questão de filmes, a questão de hábitos. Então acho que dali para frente o negócio assim, não é muito legal, do meu ponto de vista, tá? Então é que nem o filme, o primeiro a gente fala, pô, legal, aí o segundo empolga, aí o terceiro a gente espera mais. Não que o filme seja ruim, a gente espera mais. O filme 1 e o filme 2, se a gente vai assistir no cinema naquela época, a gente saía pensando como é que seria a viagem no tempo e como é que seria se ele acontecesse. E o filme 3 é o que brocha, né? É o filme que a gente abaixa os ânimos, porque ele mata mesmo a trilogia, né? E eu acho que agora a gente poderia até fazer uma 4ª gravação falando dos artistas, de como que tá o McFly na vida real hoje. Com partes, né? Essa eu já respondo já, tá com partes. Então, eu estava assistindo esses dias e a gente podia criar o nosso cenário aqui se na vida real dele, se ele tivesse o DeLorean, se ele pudesse voltar atrás. Bom, é isso aí. Eu só digo o seguinte, para você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixa o like, tá? E comenta o vídeo, beleza? Eu falava isso antes, eu parei de falar por algum momento, mas eu tô retornando. Comenta o vídeo, o comentário faz parte do vídeo, tá? Quando você comenta, mostra que você tá interagindo, pai, dá mais ânimo pra gente fazer. E vamos fazer a nossa live de 300 inscritos, beleza? Em relação ao filme, concordo com o Anderson e com o Rogério, nos seus respectivos comentários, quando o Anderson diz, quando eu começo a assistir uma trilogia, eu quero assistir tudo. Eu sou assim também, né? Eu tenho também aqui, que eu agora não vou procurar, mas eu tenho aqui a trilogia também do Homem-Aranha, né? Com o Tobey Maguire, aquela que ele é com o Duende Verde, o Dr. Octopus e depois com o Duende Macabro e o Homem de Areia lá, enfim. Eu tenho essa trilogia aqui, né? Também. É pra variar. Meu, eu tenho o Rock Santeiro. Quem você conhece que tem a novela Rock Santeiro? Eu tenho o Rock Santeiro, então quer dizer, eu tenho uns DVDs aqui, enfim. Mas concordo com o Rogério também na questão dos valores, né? Não existe a lacração, né? O Rogério estava falando aí do Bonito, não existe a lacração, não é um filme que quer lacrar,
Porque antigamente, né, eu vou explicar isso para geração Z, e agora tem a geração TikTok também, né? Descobri que depois da geração Z veio a geração TikTok. Então vamos lá. Explicar isso para essas duas gerações, né? Por que antigamente não tinha essa coisa da lacração? Porque a gente não tinha a exclusão das pessoas. Todo mundo estava incluso ali, né? Não tinha o rótulo. Você não separava, fulano é isso, fulano é aquilo. Não, fulano é gente, entendeu? E aí todo mundo estava incluso. Eu sempre... Tudo bem que isso aqui é um vídeo de Volta para o Futuro, mas já que o Rogério falou da lacração, eu vou ser obrigado a falar. Um dos caras mais votados nesse país foi o Clodovil. Se você não sabe o que é Clodovil, vai atrás. Pesquise. Um dos humoristas mais respeitados nesse país foi Jorge Lafon. Não sabe o que é Jorge Lafon? Vai atrás. Tá? Nos Trapalhões tinha o Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Vai atrás desses 4. Vê de onde são. Vê quem são. E aí você vai ver que... Cazuza, Fred Mercury, Renato Russo, os caras fizeram história. Grandes artistas, entendeu? Cada um com a sua história, cada um com... Né? Excelentes. Eu sou fãzaço do Fred Mercury. Pô, Queen, cara. Queen pra mim é uma das melhores bandas de todos os tempos ainda, entendeu? Fred Mercury, tem vários caras que tentam cantar com o Queen, pra mim não chega aos pés do Fred Mercury, entendeu? Assim, Fred Mercury, Cazuza. Pô, eu fui ver o filme do Cazuza no cinema. Falei, cara, vou ver esse filme. Quando lançaram, entendeu? Renato Russo, pô, adoro o Renato Russo, Legião Urbana. Meu violão estourou a corda, mas eu vou trocar a corda e vou tocar um Legião Urbana aqui pra vocês, entendeu? Então, assim, é verdade, estourou a corda, que tem que trocar a corda. Mas, excelentes artistas, entendeu? E assim, ninguém ficava falando de sexualidade, nem interessava. Não quero saber se o cara é gay, se o cara não é gay, quero saber se o cara canta bem, o cara é cantor. O cara é artista, é cantor, quero saber se ele canta bem, quero saber qual é a música que ele fez, entendeu? Quero acompanhar o sucesso do cara, dane-se se ele é ou se ele não é, isso não é da minha conta, entendeu? Não tenho nada a ver com isso. O negócio, né, a gente via o valor da pessoa, o talento dela, tudo isso. E hoje em dia fica essa lacração desgraçada que, cara, não dá pra entender por que esse povo lacra tanto, entendeu? A gente não excluía as pessoas, então não precisava incluir ninguém. Sabe por que a gente não fica incluindo as pessoas? Porque já é da nossa natureza. A gente cresceu numa época em que não se excluía as pessoas. O cara se excluía, só dizia, tio, mas aí o cara saía. Ele se excluía. Eu quero ser um cara isolado, meu limitão. Era os caras que deixavam o cabelo crescer diferente do meu, que jogavam pra frente, assim. O cara se escondia do mundo. Mas é uma outra questão. Eu estudei com os caras assim. Vocês também, vocês viram no Brasília Machado? Tinha uns caras meio esquisitos. Lembra do Sarita? Michel? Que é um cara mais estranho que ele. Alguém excluiu o Michel em algum momento? Não. Pelo contrário, acolhemos ele. Sim, o Michel era o cara mais... E ele é o mais zoeiro da sala. Depois que ele se soltou um pouco mais, pô, o cara gente boa, zoeiro, né, brincalhão. O Márcio, também lembra do Márcio? O roqueiro também, que tava sempre com o Michel também? Outro, porra, virou advogado. Trobei o cara na Unip fazendo direito. Quer dizer, a gente nunca excluiu as pessoas. Nunca teve exclusão aqui. A gente fala, pá, não sei o quê, né? Mas não tinha essa coisa de, puta, o cara é estranho. Não tinha. O cara era brother, parceiro. A gente estudava todo mundo junto, né? Zoava um com o outro. Tinha brincadeira? Sim, tinha. Rolava um certo bullying? Pô, rolava muito, inclusive. Mas a gente sabia lidar com isso, a gente contornava, a gente brincava. Se era uma coisa muito ofensiva, a gente parava, a gente via que o cara realmente ficava, a gente dava um tempo, né? Neilson na caçamba de lixo. Enfim, eu nunca vou esquecer isso, cara. E depois trobei o cara na lanchonete, mano, o cara fez uma festa quando me viu, cara. Ele saiu do balcão e veio me dar um abraço. Quer dizer, isso é que a gente vê que realmente, entendeu? Não tinha exclusão. A gente fez uma brincadeira com o cara que ele poderia ficar puto comigo. Não, eu falei, cara, você me jogou na caçamba. Não, ele saiu lá, ele tava atendendo lá no balcão, ele saiu, veio me dar um abraço. Eu falei, cara... Pensando dessa forma, a gente incluiu ele no grupo, né? Que a gente pegou ele era um nada, ele ia ficar lá no cantinho dele. A gente pôs ele no grupo, jogou ele dentro da caçamba de entulho, batizou o cara, mano. O cara é dos nossos, entendeu? Exatamente. Eu achava que o cara odiava a gente, mas pelo contrário, você falando assim, me passou aqui na cabeça, pô, a gente incluiu esse cara, né?
Porque a gente montou o Arte em 96, certo? A gente montou o Arte em 96 e assim, a gente fechou o grupo, ninguém entrava. Mas ninguém queria o Neilson. O Neilson, formaram os grupos, o Neilson ficou sozinho na sala. Ninguém botou o Neilson no grupo. Aí a gente falou, vem cá, fazer o trabalho com a gente. E ele veio e a gente fez o trabalho junto, nós 4. Tudo bem, ele não faz parte do Arte, né? Porque o Arte já era um grupo fechado, mas ele era uma espécie de convidado, que nem a gente fez aqui. A Arte fala sobre com convidado, o Neilson era um convidado. Ele entrou no grupo e ficou com a gente aí até o término do ano. Então a gente nunca excluiu as pessoas. Eu só queria deixar isso aqui claro, tá? Eu sei que não tem nada a ver com o vídeo. Falei demais, fugi do assunto, mas acho que deixei claro mais ou menos a opinião do Arte a respeito de várias outras coisas antes que as pessoas comecem a rotular o Arte, tá? Todo mundo aqui é da mesma época, todo mundo aqui passou pelas mesmas experiências. Depois do colegial, cada um seguiu o seu rumo, mas até o colegial ali a gente estava todo mundo junto ali, até o terceiro, né? Depois o terceiro o Rogério foi para a noite, o Anderson foi para uma outra sala, mas nunca perdemos o contato. Ficamos um tempo aí sem se falar, porque cada um está vivendo sua vida, mas voltamos agora. E não pretendo que essa parceria, essa amizade que tem mais de 20 anos, né, desapareça, né? Muito pelo contrário, né? Minha vontade é que ela fortaleça cada vez mais e que venham muitos outros artes falar sobre por aí e que a gente possa se encontrar novamente pessoalmente e fazer uma gravação como foi aquela lá na casa do pai do Rogério, que foi excelente. Beleza? Bom, então vou me despedir aqui dos meus convidados, tá? Que participaram aqui dessa gravação mais uma vez com a gente. E para você que ficou aqui até o final do vídeo, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Temos no finalzinho chegou a nossa convidada especial, a Helena. Fala aí, Helena, tudo bem? Aham. Que bom, cara. É bom quando a pessoa escuta você, porque às vezes a gente fala aqui, tá me escutando? E o cara não responde. Ela anotou tudo. Olha Ela só, anotou tudo. Tá certo, é isso aí. Pai, você não vai anotar, pegou o filme lá na estante, anotou todas as coisas que eu tinha que falar. Excelente, tá vendo? Aprenda com ela, Rogério. Eu vou falar para você uma frase que o Marcos disse pro seu João, e eu sempre achei que era o seu João que falava pro Marcos, mas o Marcos disse ao seu João, e o seu João repetia pra gente o tempo todo. Você vai lembrar, Anderson? Aprende comigo que eu não duro para sempre. Ah, essa é clássica. Acho que vai pra lápide dele, viu? Na hora que ele for nessa prova melhor, vai pra lápide dele. Aprenda comigo que eu não duro para sempre. Então, aprenda com a Helena, Rogério. Aprenda com a Helena. Nossa, clássica. Aprenda com ela que vale ouro. Mas é isso aí, gente. Então agora sim, agora eu vou finalizar. Para você que viu o vídeo até o final com a gente, muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Deixa o comentário, deixa o like, se inscreva se ainda não é inscrito, beleza? E a gente se vê no próximo Arte Fala Sobre, ok? Bom, nem vou tirar a imagem de vocês do ar. Pode falar um tchau aí geral aí pra galera aí, ó. Falou, galera. Tchau. Falou, tchau.